Graça e paz, meus irmãos da Igreja de Andorinhas. Eu espero que os irmãos estejam bem, espero que o culto esteja sendo uma bênção, espero que as orações e os louvores já tenham sido entoados ao Senhor com fé e com gratidão. Espero que agora a palavra também penetre no coração dos irmãos, faça morada e edifique a vida dos irmãos. Antes da mensagem eu quero dar alguns avisos. Logo depois nós vamos meditar em João capítulo 11, no texto de Lázaro. Se os irmãos ouvirem algum barulho, algum cachorro latindo, algum carro passando, os irmãos tentem ignorar. Aqui em Niterói, onde eu estou gravando agora no período da tarde, é bem barulhento. Meus irmãos, eu peço que os irmãos não esqueçam de continuar orando pela igreja, orando pela fé dos irmãos, para que os nossos irmãos não venham a desanimar, orando pelas famílias da nossa igreja, orando principalmente pelos idosos e enfermos, que são um grupo de risco, orando, irmãos, pelos desempregados, que provavelmente passarão por uma crise muito grande posterior a essa pandemia. Então não deixe de orar, não deixe também de contribuir, de colaborar, lembrando sempre do abrigo da Pedra de Guaratiba e dos nossos missionários que a nossa igreja ajuda. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. E se porventura, eu sempre reforço isso, se você precisar de uma ajuda, de um remédio, de um alimento, nos procure, para que nós, enquanto igreja, possamos ajudar o irmão e providenciar aquilo que for necessário, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz e que Deus esteja contigo em todo momento nesse período que estamos vivendo. Eu queria agora, então, brevemente, pedir que você abra a sua Bíblia para a gente meditar juntos numa passagem muito conhecida, é a passagem de Lázaro, João, capítulo 11. Vamos ler todos juntos? Vou tentar ser breve hoje. João 11, a partir do verso 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João capítulo 11, do 1 ao 6. Meus irmãos, esta é uma das passagens mais emocionantes do Novo Testamento. Nós estamos falando de um drama familiar. Jesus acaba de receber notícias de que aquele a quem ele amava, o seu amigo Lázaro, estava extremamente doente e enfermo. As suas irmãs estão aflitas e mandam esse recado a Jesus. Então nós estamos numa passagem muito interessante, muito emocionante e conhecida de quase toda a igreja evangélica brasileira e pelo mundo afora. Dificilmente você vai encontrar um cristão, um crente, que não conheça essa passagem e que ainda não tenha ouvido falar ou que não tenha ouvido uma pregação acerca da vida de Lázaro. Mas, de forma breve, vou tirar algumas lições para essa noite e a gente vai meditar um pouquinho nessa passagem. A primeira coisa que eu aprendo quando leio esses 6 primeiros versículos do capítulo 11 de João, da história de Lázaro, é que sim, os verdadeiros crentes em Cristo e suas famílias podem passar por momentos extremamente difíceis, inclusive ficar doentes de forma grave. Lázaro ficou extremamente doente a ponto, depois se você continuar lendo a história na sua casa aí, no decorrer da noite, você vai ver que ele chegou a morrer. Então, sim, verdadeiros crentes em Cristo e suas famílias podem passar por maus momentos. As crises, querendo ou não, eu tenho que dizer isso, são inevitáveis na vida do cristão. É certo de que a nossa vitória é garantida no nome de Jesus. É certo de que a nossa salvação é
fixa, garantida, ela já foi comprada, ela já está selada, mas durante a vida que aqui vivemos e durante a história que aqui percorremos, as crises são inevitáveis, elas vão aparecer mais cedo ou mais tarde, e é bom que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, estejamos preparados para lidar com a crise, de maneira que a gente não fique desesperado, que a gente não perca a esperança, que a gente não perca a fé, que a gente não fique, quem sabe até mesmo pensando em fazer uma besteira diante de uma crise na família, diante de uma doença, diante de um desemprego, diante de um momento de tristeza, de um luto, quando a gente perde um familiar, ou de uma má notícia que talvez nos acometa. Então, meus irmãos, preste atenção. O texto diz que Jesus amava Lázaro e as suas irmãs, e ainda assim eles passaram por uma situação muito difícil. A Bíblia também diz que o pai amava o filho e ainda assim o seu filho foi à cruz do Calvário e sofreu por mim e por você. Então, as crises são inevitáveis, elas podem aumentar, muito embora o evangelho da prosperidade que é pregado por aí afora diga ao contrário, diga que nós devemos determinar, profetizar, repreender, que a vida do cristão jamais terá problemas, que venha para o evangelho e seus problemas acabaram. Não é isso que a gente aprende com a Bíblia, com a passagem de Lázaro e com várias outras passagens, inclusive dos apóstolos de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem passado, a verdade é que todos nós temos passado por um momento difícil por causa da pandemia, mas se em específico você, sua família, tem passado por uma situação difícil de lidar, não perca as esperanças, não se desespere, não pense que Deus esqueceu de você, não pense que Deus perdeu o controle da sua história ou da história da sua vida, não pense que talvez você tenha feito algo diferente ou que esteja pagando por alguma coisa. Pense apenas, como disse Jesus, que a enfermidade de Lázaro era para a glória dele. Você também pode estar passando por um momento difícil para a glória de Deus. E já já eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Com esse texto, eu também quero falar algo que eu já disse lá na igreja. A gente percebe que a doença nem sempre é causa de Satanás, que a doença nem sempre é porque estamos em pecados, e a doença nem sempre é porque nós estamos pagando por alguma coisa que a gente fez de errado. A gente percebe aqui que Lázaro aparentemente não estava em pecado, Lázaro aparentemente não estava sofrendo nenhum ataque de Satanás, e Lázaro aparentemente não estava pagando por nada de errado que ele fez. Lázaro aparentemente estava correto, estava de acordo com as escrituras, estava servindo a Deus com fidelidade, e ainda assim ele foi acometido de uma grave doença. É verdade que algumas vezes as pessoas caem doentes porque Satanás inflige a doença em alguém, ou porque nós estamos colhendo consequências de algo de errado que fizemos, nós fomos imprudentes, negligentes. Isso é verdade. Às vezes a gente faz por onde e acaba ficando doente ou passando por uma crise. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes os fiéis servos de Deus são provados e testados pelo próprio Deus, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que o nosso caráter seja moldado e para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, certo? Então, olhando para esse texto, a gente percebe que nem sempre a doença é resultado de um pecado ou de que Deus está nos punindo. Nós somos seres humanos e, como seres humanos que somos, nós estamos expostos às intempéries dessa vida, às dificuldades dessa vida, certo? Não é diferente na nossa vida do que na vida de um ímpio. A diferença é que Deus está sempre ao nosso lado. Na verdade, como eu disse, a doença, a crise ou os dias difíceis, às vezes são até bênção nas nossas vidas. Não são poucas as vezes que no meio de uma doença, de uma crise, de uma tribulação, num momento de dificuldade, nós corremos mais para perto de Deus. Não são poucas as vezes que as enfermidades, em vez de nos afastar de Deus, elas nos aproximam mais de Deus. Porque diante de uma enfermidade ou de uma crise, nós abrimos um pouco mão das coisas
passageiras e momentâneas desse mundo que não podem nos trazer conforto e consolo, e começamos a buscar as coisas mais importantes, as coisas eternas, as coisas que são mais valiosas, as coisas que realmente podem preencher o nosso coração e acalmar a nossa alma. Então não são poucas as vezes que num momento de dificuldade, de solidão, de tristeza, de choro, nós lemos mais, oramos mais, louvamos, agradecemos pelas mínimas coisas e percebemos quanto Deus já nos deu, quanto Deus já foi bom, quanto Deus já foi misericordioso. Nós começamos a reparar quanto tempo a gente perde com bobagem. E a vida é passageira, ela não volta, não é verdade? Então, diferente de muitas igrejas e de muitos irmãos que diante de uma crise, diante de uma doença, diante de uma dificuldade, acha logo que isso é coisa de Satanás, eu percebo que muitas vezes esses momentos difíceis, sim, que doem nosso coração, são oportunos para que nós possamos nos achegar mais perto de Deus, para que a gente possa mortificar a nossa carne e nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém? Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui com essa passagem é que Jesus, atente para isso, Jesus é o melhor socorro em tempos difíceis. Quando Lázaro ficou doente, a primeira atitude das suas irmãs foi mandar avisar Jesus que Lázaro estava doente. Foi a primeira atitude. Elas não procuraram resposta na esquina, elas não procuraram resposta naqueles que não podiam dar a resposta. Elas sabiam que existia uma solução, um remédio, um amigo, um socorro, um salvador, e esse um era Jesus. Então, logo que Lázaro adoece, elas mandam avisar a Jesus o que estava acontecendo. E assim, nós também devemos fazer. É claro, meus irmãos, que nos dias de hoje nós devemos fazer uso de remédios, de medicamentos, de tratamento, dos hospitais, das terapias, porque tudo que é bom vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. Mas cuidado! Não se esqueça, em primeiro lugar, de correr para os pés da cruz e clamar pedindo a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de fazer isso. É interessante também notar, depois você volta e lê com calma, que as irmãs de Lázaro, a princípio, elas não pedem nada para Jesus. O texto diz que elas falam assim: mandaram dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem ama. Percebe? Eu não vejo elas pedindo nada aqui. Alguns teólogos acreditam que nessa frase está subentendido um pedido: vem nos socorrer, Jesus, vem nos ajudar. Mas parece que elas entenderam que Jesus era tão poderoso, que Jesus era tão maravilhoso, que Jesus era tão divino, que Jesus era tão gracioso, que elas não precisavam nem pedir, porque sabia que ele ia fazer aquilo que fosse melhor para elas e para Lázaro. Então elas viram e dizem: está enfermo aquele a quem ama. Isso não quer dizer que a gente não pode pedir nada para Jesus. A gente pode e deve pedir. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas isso quer dizer que em alguns momentos da nossa vida, a gente não precisa nem pedir. A gente precisa apenas nos aproximar de Jesus, chegar aos pés da cruz e depositar diante dele aquilo que tem atribulado o nosso coração, ou aquilo que tem perturbado a nossa alma. Elas dizem: mandaram dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem ama. Então, meu irmão, guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Jesus é e sempre será o nosso melhor e maior socorro em tempos de dificuldade. Em terceiro lugar, a terceira coisa que a gente pode aprender com essa passagem é que, independente da situação em que estejamos vivendo, escute isso, Jesus nos ama. Independente da situação que estamos vivendo, ele é quem mais nos ama. O versículo 3 e o versículo 5 nos mostram essa verdade. O 3 e o 5 nos dizem que Jesus amava Lázaro e também amava suas irmãs. Ou seja, Jesus amava aquela família, porque eles eram família de Deus. Logo, eram familiares de Jesus, podemos assim dizer. Mais na frente, a gente não leu esse texto, no versículo 33, diz que quando Jesus vê Marta e Maria chorando,
ele também chora. No versículo 35 diz que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, chorou diante da dor, da tristeza e do lamento das irmãs de Lázaro. Então o que a gente aprende com esse texto? Que independente da situação que estejamos vivendo, independente do que a gente esteja passando, sim, Jesus nos ama. Lázaro estava morrendo e Jesus o amava. Suas irmãs estavam aflitas, nervosas, desesperadas e sim, Jesus as amava. A gente deve aprender isso. E olha que coisa interessante. A Bíblia não diz muito sobre Lázaro, diz um pouco mais sobre suas irmãs, mas eles eram bem diferentes. De Lázaro, a gente sabe pouco. De Maria, a gente sabe que era aquela que estava aos pés de Jesus. E Marta era aquela extremamente agitada. Se eu não houver trocado, é isso mesmo. Mas ainda assim, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, e Jesus as amava. Quer ver outra coisa interessante nesse trecho? É que a Bíblia não diz assim, Jesus, vem socorrer Lázaro, que te ama. As irmãs de Lázaro não dizem assim, Jesus, nós te amamos, vem correndo para nossa casa. Elas dizem assim, Jesus, está doente aquele a quem tu amas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que elas não dizem, aquele que te ama, Lázaro, o teu servo fiel está doente. Elas dizem, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. É interessante perceber isso. É interessante. A Bíblia diz tanto que elas eram amadas por Jesus, quanto Lázaro era amado por Jesus. Quando eles vão contar a Jesus o que estava acontecendo, eles não dão as credenciais deles e dizem, olha Jesus, nós somos fiéis, entregamos os dízimos, as ofertas, a gente não falta os cultos, nós somos membros da Igreja Congregacional de Andorinhas, nós te amamos, nós te servimos, nós cantamos no Ministério de Louvor, nós pregamos na igreja. Elas não fazem isso, elas dizem, Jesus, aquele moribundo, pecador, a quem tu amas, está doente. É muito legal isso, porque a gente descobre que Jesus não nos ama pelo que fazemos, ou por causa da nossa personalidade, ou por causa do nosso currículo. Ele simplesmente nos ama por quem Ele é. Ele simplesmente nos ama por Ele, porque Ele é amor. Ele simplesmente nos ama porque nós somos nele. Ele nos ama porque nele nós fomos resgatados, nele nós fomos justificados, nele nós fomos adotados, nele nós fomos feitos nova criatura, nele nós somos amados. Tudo que há na nossa vida é por causa dele. E, inclusive, as bênçãos que ele nos faz é porque ele nos ama. É claro que nós amamos a Jesus. É claro que Lázaro, Marta e Maria amavam a Jesus. Mas isso é só consequência, porque primeiro ele nos amou. É só consequência. Jesus, tudo vem dele, tudo por ele, tudo para ele. Não é verdade? Tudo que somos, somos por causa dele. Em quarto e último lugar, quarta coisa que a gente pode aprender nesse texto é que Jesus sabe o momento certo de agir em nosso favor. Quando disseram para Jesus que Lázaro estava enfermo, ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Essa foi a primeira resposta que Jesus deu. Essa enfermidade não é para a morte. Parece legítimo pensar que naquele momento Lázaro ainda não tinha morrido. Mas Jesus é onisciente, ele sabia que Lázaro ia morrer daqui 2 dias. E é interessante que aí Jesus segue e diz assim, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então fica claro que Jesus sabia o que ia acontecer. Fica claro que Jesus queria esperar para que a glória de Deus fosse manifestada na ressurreição de Lázaro. Então o que a gente aprende com isso? Que Jesus sabe o momento certo de agir. Jesus sabe o momento certo de se levantar em nosso favor. E a gente deve acalmar o nosso coração e esperar nele. Jesus não foi para Betânia assim que soube que Lázaro estava doente. Ele ainda se demorou, ele ainda viajou e foi para outro lugar para só depois ir socorrer Lázaro. Com certeza, isso deve ter confundido a cabeça de muita gente, inclusive de Marta e Maria. Isso deve, inclusive, ter chocado muita gente, porque Jesus
dizia que amava Lázaro e Maria, e assim, quando recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele não vai logo em seguida? Ele não dá uma palavra e cura Lázaro à distância? Ele não determina que Lázaro seja curado? Não. O texto diz que ele diz, olha, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, e ele sai e ainda vai viajar por 2 dias com seus discípulos. Com certeza isso confundiu a cabeça de muita gente. Por quê, queridos? Porque nós, enquanto seres humanos, não entendemos plenamente os planos de Deus e os propósitos de Deus. Nós vemos o aqui e o agora. Deus vê com muito mais clareza lá na frente. Nós questionamos o agir de Deus e pensamos, por que Deus não age logo? Por que Deus não encerra logo essa pandemia? Por que Deus não nos dá a graça de descobrir logo a vacina, a cura? Por que Deus não volta logo? Por que Jesus não bota logo por terra a maldade do mundo? Por que Jesus não termina logo com tanta coisa ruim que acontece na raça humana, na humanidade? Não nos compete fazer essas perguntas, nos compete acalmar o nosso coração e confiar que Deus sabe o momento certo de agir. No versículo 37, a gente não leu, depois você lê, alguns judeus, ao perceberem que Jesus chorou, eles meio que tentam jogar na cara de Jesus ou tentam acusar Jesus justamente de ter demorado. Eles dizem assim, olha, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Lázaro estava morto. Jesus viu as irmãs Marta e Maria chorar. Jesus chorou no 35. Aí no 37, os homens, no caso aqui os judeus, que não conhecem os propósitos de Deus e acham que Deus tem que agir na nossa hora, no momento que a gente quer, eles dizem, ué, tá chorando por quê? Se ele quisesse, ele tinha vindo aqui e curado Lázaro. Ele abriu os olhos do cego. Então você vê como muitas vezes nós, pecadores que somos, queremos colocar a data, a hora, o momento de Deus agir. E se ele não faz, ou se não acontece da maneira que nós gostaríamos, nós logo dissemos, olha, que Deus é esse? Por que ele não fez? Por que ele não agiu? Por que ele não fez dessa maneira? Não é verdade? Então cuidado com isso. Esse texto nos ensina que Deus tem o controle de tudo. Ele jamais perde o controle da minha vida, da sua vida, da história da humanidade. E ele sabe a hora de agir. Não compete a mim e a você ficar dizendo quando ele tem que fazer, certo? Confiar, acreditar que Deus nunca perde o controle das nossas vidas e que Ele tem toda a sabedoria é primordial para a vida cristã. Confiar que Deus não perde o controle e que Ele sabe de todas as coisas faz com que eu e você não percamos a nossa fé, não percamos a nossa confiança. Quantos não são aqueles que nesse período de coronavírus, que no momento de desemprego, ou quando perdem um familiar seu numa tragédia, quantos não são aqueles que pensam em desistir da vida? Quantos não são aqueles que pensam em abandonar a fé? Quantos não são aqueles que pensam em chutar o balde e largar tudo? Eu, infelizmente, ouso dizer que após essa pandemia, haverá muitos que nem voltarão para a igreja. Que nem voltarão, que perderão a sua fé no decorrer do caminho. Por quê? Porque achavam que Deus tinha que fazer no tempo deles, na hora deles. Então, confiar em Deus é saber, meus irmãos, que nós não estamos à deriva no mar. Não estamos sem rumo na estrada. Nós não estamos perdidos nesse mundo. Pelo contrário, nós temos um capitão, nós temos um piloto, nós temos um destino, nós temos um comandante. E ele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele sabe a hora certa, porque ele nos ama, como eu falei na aplicação anterior. Sim, eu concordo. Muitas vezes é difícil conciliar o amor de Deus por mim e por você com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, com o desemprego, com o câncer, com a morte, com a pandemia. É muito difícil conciliar, mas a gente precisa aprender a conciliar isso. Porque sim, Deus nos ama. E nem por isso a gente vai deixar de viver alguns dias extremamente difíceis na nossa vida. Aquele, Jesus, por quem todas as coisas foram criadas, é o mais interessado na minha e na tua vida. Aquele que teve as mãos furadas, os pés furados e a vida
entregue na cruz do Calvário, é aquele que mais nos ama. Ele sempre nos amou, sempre vai nos amar e sabe exatamente daquilo que precisamos e aquilo que estamos passando. Jamais duvidemos, meus irmãos, dessas verdades, porque Deus é bom e a sua graça e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria e Marta, e ainda assim, Jesus sabia a hora certa de agir naquela família que estava passando por uma grave crise. Eu quero encerrar dizendo o que eu já disse no meio da pregação. Talvez, além do coronavírus, você que me ouve está passando por uma grave crise agora na sua vida. Eu quero te dizer, Deus jamais se esqueceu de você. Deus jamais perdeu o controle da sua vida. E não há nada que possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.